Segundo, natureza e atributos de Deus. Quem é Deus? Um espírito em 3 pessoas, Criador e soberano Senhor de todas as coisas. Que quereis dizer quando dizeis que Deus é espírito? Quero dizer que não tem corpo como nós, que está absolutamente isento de matéria e de qualquer elemento estranho ao seu ser. Que consequências se derivam destes princípios? Resulta que Deus é, no sentido mais absoluto e transcendental, o ser por essência, e as restantes coisas são seres particulares. São tais seres, e não o ser. Deus é perfeito? Sim, Senhor, porque nada lhe falta. É bom? É a própria bondade, como o princípio e fim de todos os amores. É infinito? Sim, Senhor, porque coisa alguma pode limitá-lo. Está em toda parte? Sim, porque tudo quanto existe, nele e por ele existe. É imutável? Sim, porque nada pode adquirir. É eterno? Sim, porque nele não há sucessão. Quantos deuses há? Um só. Existem em Deus os referidos atributos? Sim, Senhor, e se não os possuísse, não seria o ser por essência. Podeis demonstrá-lo? Sim, Senhor. Deus não seria o ser por essência se não fosse o que existe por si, ou, como dissemos, por necessidade de sua natureza. O que existe por si se concentra em si mesmo todos os modos do ser. É, portanto, perfeito, e sendo perfeito, necessariamente há de ser bom. É, além disso, infinito, condição indispensável para que nenhum ser tenha ação sobre ele o limite. E se é infinito, possui o dom da ubiquidade. É imutável, porque se mudasse, havia de ser em busca de uma perfeição que lhe faltasse. Sendo imutável, é eterno, porque o tempo é sucessão, e toda sucessão revela mudança. Sendo perfeito em grau infinito, não pode haver mais do que um. Se houvesse 2 seres infinitamente perfeitos, nada teria um que o outro não possuísse. Não haveria meios de distingui-los, e seriam, portanto, um. Podemos ver a Deus enquanto vivemos neste mundo? Não, Senhor, não o consente o nosso corpo mortal. Poderemos vê-lo no céu? Sim, Senhor, com os olhos da alma glorificada. De quantos modos podemos conhecer a Deus neste mundo? De 2, por meio da fé e da razão. Que coisa é conhecer a Deus por meio da razão? É conhecê-lo mediante as criaturas, obras de suas mãos. E conhecê-lo pela fé? É conhecê-lo sabendo que ele é, pelo que nos revelou de si mesmo. Qual destes 2 modos de conhecimento é mais perfeito? Indubitavelmente, o da fé, dom sobrenatural que nos mostra Deus com uma claridade como jamais o pode conjecturar a razão humana. E ainda que devido à imperfeição de nosso entendimento, percebemos esta claridade manchada de sombras e obscuridades impenetráveis, é todavia dela, como a aurora do dia feliz da visão perfeita, que se constituirá a nossa bem-aventurança no céu. As palavras e proposições que usamos para falar de Deus expressam alguma coisa de positivo, determinado e real? Sim, Senhor, porque se bem que tenham sido inventadas para designar as perfeições das criaturas, podem empregar-se para manifestar o que em Deus corresponde a essas perfeições. Tem o mesmo sentido aplicadas a Deus e às criaturas? Sim, Senhor, porém com alcance diverso. Quer dizer que aplicadas às criaturas,
manifestam plenamente a natureza e as perfeições que expressam. Porém, usadas para designar perfeições divinas, se bem que em Deus existe realmente quanto de positivo encerra o seu significado, não alcançam expressá-lo de modo supereminente como está em Deus. Por conseguinte, Deus é inefável? Qualquer que seja a nossa linguagem e a sublimidade das expressões que usemos para falar dele, é inefável. Apesar disso, não pode ter o homem ocupação mais digna e proveitosa do que a de falar de Deus e dos seus atributos. Apesar do confuso e impreciso de nossa linguagem durante esta vida mortal. Terceiro, operações divinas. Qual é a vida íntima de Deus? A sua vida consiste em conhecer-se e amar-se. Deus sabe todas as coisas? Sim, Senhor. Sabe tudo o que se passa no mundo? Sim, Senhor. Conhece todos os segredos dos corações? Sim, Senhor. Conhece o futuro? Sim, Senhor. Em que vos fundais para atribuir a Deus tão profunda ciência? Em que, ocupando Deus o grau supremo do imaterial, possui inteligência infinita. É impossível, portanto, que ignore coisa alguma, presente, passada, futura e possível, visto que não há ser que pertença, quer à ordem entitativa, quer à operativa, que não dependa da sua ciência como efeito da sua causa. Logo, em Deus há também vontade? Sim, porque a vontade é inseparável do entendimento. Logo, todos os seres dependem da vontade divina? Sim, Senhor, visto que a vontade de Deus é causa primeira e suprema de todas as coisas. Ama Deus a todas as criaturas? Sim, porque as criaturas são obras do seu amor. Produz o amor de Deus algum efeito nas criaturas? Sim, Senhor. Que efeito produz? O de dar-lhes todo o bem que possuem. Deus é justo? É a mesma justiça. Por que dizeis que Deus é a mesma justiça? Porque dá a todos o que exige a natureza de cada um. A justiça divina reveste alguma modalidade especial a respeito dos homens? Sim, Senhor. Em que consiste? Em que Deus premia os bons e castiga os culpados. Recebem os homens neste mundo o merecido prêmio ou castigo? Em parte, sim, mas nunca por inteiro. Onde recompensa Deus por inteiro justos e castiga os pecadores? No céu os primeiros e os segundos no inferno. Há em Deus misericórdia? Sim, Senhor. Em que consiste a misericórdia divina? Consiste em que Deus dá a cada coisa mais do que exige a sua natureza, e também em que dá aos justos mais do que lhes é devido, e castiga os pecadores com pena inferior à que merecem as suas culpas. Governa Deus este mundo? Sim, Senhor. Como se chama o governo de Deus no mundo? Chama-se providência. A providência divina estende-se a todas as coisas? Sim, porque não há nada no mundo que Deus não tenha previsto e pré-determinado desde toda a eternidade. Estende-se aos seres inanimados? Sim, porque fazem parte da obra de Deus. Atinge também os atos livres do homem? Sim, Senhor. Explicai como. Os atos livres, de tal maneira estão sujeitos às disposições da providência divina, que coisa nenhuma pode o homem fazer se Deus a não ordena ou a permite, pois a liberdade não lhe confere independência a respeito de Deus. Tem nome especial a providência divina em relação aos justos?
chama-se predestinação. Que quer dizer predestinado? O homem que há de gozar no céu a bem-aventurança da glória. Que nome recebem os que não hão de gozar da bem-aventurança? O de réprobos, ou não eleitos. Por que uns hão de ser felizes e os outros não? Porque os predestinados foram eleitos do Senhor, ou amados com amor de preferência, em virtude do qual governa Deus o curso da sua vida de tal modo que chegarão a conseguir a felicidade eterna. E por que não alcançarão os réprobos a mesma felicidade? Porque não foram amados com o amor dos predestinados. Não haverá nisso injustiça por parte de Deus? Não, Senhor, porque Deus a ninguém deve por justiça a bem-aventurança eterna. E os que a conseguem só alcançarão a título de graça. E os que não hão de alcançá-la serão castigados pelo fato de não a possuir? Serão castigados por não a possuir, porém só em razão das culpas, em virtude das quais se tornaram indignos de recebê-la. Como podem ser culpados de não haver recebido? Podem sê-lo, e com efeito o são, porquanto Deus a oferece a todos. Porém, os homens que debaixo do império dos decretos divinos conservam a liberdade, podem aceitar o oferecimento ou recusá-lo, pondo em seu lugar outro fim. Ofendem com isso a Deus? Tão gravemente que merecem duro castigo, visto que ao fazê-lo, caem voluntariamente em grave pecado pessoal. Os que aceitam o oferecimento e conseguem a glória, a quem devem o ter correspondido ao chamamento de Deus? A virtude causal do decreto predestinante. É eterna predestinação por parte de Deus? Sim, Senhor. Que significa predestinação a respeito dos eleitos? Significa que Deus assinalou a cada um o seu lugar na glória e, mediante a graça, o porá em condições de possuí-la. Que devem fazer os homens ante o pavoroso mistério da predestinação absoluta por parte de Deus? Abandonar-se inteiramente à ação da graça e convencer-se, na medida do possível, que os seus nomes estão escritos no livro dos predestinados. Deus é todo-poderoso? Sim, Senhor. Por quê? Porque, sendo ser por essência, a Ele há de estar submetido tudo quanto existe ou possa existir. Deus é feliz? É a mesma felicidade, porque goza infinitamente do bem infinito, que é Ele mesmo.